Professor, ainda quer dizer que se eu pegar uma função qualquer que cresce de maneira constante, vai ser dividido a derivada, vai dar essa constante. Isso é crescer uma taxa relativa constante. Isso é a definição, é a terminologia. O que quer dizer taxa de crescimento relativa constante. Taxa de crescimento constante, a derivada é uma constante. Mas aqui é taxa de crescimento relativa constante. Relativa aqui é a quantidade. Então a derivada pela quantidade é constante. Certo? É isso. Entendido? E se satisfaz isso, satisfaz a equação f' de x igual a kf de x. E pelo resultado da aula anterior, isso tem que ser igual a quê? Quem é f? É c vezes e elevado a kx. Tá? Esse é o resultado anterior. Vamos a um outro problema. Então, a meia-vida do Césio 137 é 30 anos. A meia-vida meia. Aliás, deixa eu botar uma definição aqui. Até como está aqui. Os físicos definem a meia-vida de um material radioativo. Os físicos definem. Tá gravando aí? A meia-vida. De um material radioativo como sendo o tempo necessário para desaparecer a metade de cada quantidade inicial desse material. Inicial desse material. Então, isso é um problema de decaimento radioativo, tá? E a meia-vida, por quê? Veja bem, se uma certa substância aqui, radioativo, material radioativo, por exemplo, 10 miligramas, depois de, digamos, 5 anos, a quantidade vira 5 miligramas, levou 5 anos para 10 miligramas virar 5 miligramas. Ora, o mesmo material, se eu tiver aqui 50 miligramas
eu tiver aqui 50 miligramas. Quanto tempo esses 50 miligramas, esses, levarão para virar 25 miligramas? Menos que 5 anos. Hã? Menos que 5 anos. O quê? Hã? Quanto tempo? 5 anos. Olha só, você pegar 50 miligramas, são quantos 10 miligramas? 5 porções de 10 miligramas. Cada 10 miligramas leva quanto? 5 anos. Então, os 50 miligramas para virar metade, o mesmo tempo. 5 anos. Tá? É uma coisa observável, é a minha vida, cara. É a minha vida. E para isso acontecer, a taxa de variação relativa tem que ser constante. Tá? No caso aqui, a meia-vida de uma... os físicos definem a meia-vida de um material radioativo como sendo o tempo o tempo necessário para desaparecer metade de cada quantidade inicial desse material. De cada! Se 10 miligramas levam 5 anos para se reduzir à metade, 200 miligramas levam 5 anos para virar 100 miligramas. Óbvio, isso é observável, tá? E isso acontece, para isso acontecer, é necessário que a taxa de variação relativa seja constante, ou seja, a taxa de variação tem que ser diretamente proporcional à quantidade existente. Então vejamos aqui um problema nesse sentido, tá? Preste atenção. Então, observe. Vamos lá. Professor, por que ela não seria constante em vez de relativamente constante? Porque constante é a derivada C0. A taxa de variação constante. Derivada é constante. Derivada é zero, não. Derivada é constante. Mas se a derivada é constante, eu sei quem é a f. É uma função afim. Agora, a taxa de variação relativa constante é o quê? Isso aqui é constante. Para todo o x, tá bom? Mas como é que nesse problema o senhor conseguiu identificar que ela é relativamente constante e não constante? Porque a taxa de variação tem que ser constante. Observe. Observe. Se num certo instante, tá? Se num certo instante, 800 miligramas de um material radioativo estão caindo a uma taxa de 40 miligramas por hora. 1.600 miligramas vão cair a que taxa? Ao dobro. 800 miligramas, eu disse que estava caindo a que taxa? 40. 1.600, 800 por 800. Esses 800 caem a 40 por hora, esses 800 caem a 40 por hora. As duas caem a quê? Implicação da taxa de variação ser constante. Taxa de variação relativa. Relativa. Entendido? O material radioativo... Não, esse está feito já. Vamos a um que não está feito.
Esse eu já fiz, vamos a um do livro que eu não fiz. Esse aí eu fiz da aula passada. Hã? Você tem, num dado instante aqui, você tem, digamos, 700 miligramas de um material. E num certo instante, tá certo? Quer dizer, no instante que tem, no certo instante não, no instante em que há 700 miligramas, a taxa de decaimento é, digamos, de 38 miligramas por hora. No montante de 700 com 700, nesse instante que tem 700 e 700, qual é a taxa de variação por hora? Desse montante dá 38, desse montante dá 38 por hora, quanto é que dá dos dois? A taxa de variação é diretamente proporcional à quantidade existente. Isso que faz com que tenha uma meia-vida constante. Entendeu? Entendeu? É uma constante. Então, portanto, vamos aqui. O bismuto 210 é um material radioativo. O bismuto 210, o bismuto eu fiz para a turma lá do cálculo. Eu vou fazer o césio, tá? A meia-vida do césio, a meia-vida do césio 137, do césio 137, é 30 anos. Já expliquei o que é meia-vida. Inicialmente, há 100 miligramas desse material. Inicialmente, há 100 miligramas desse material. Inicialmente, há 100 miligramas desse material. Pergunta: qual a quantidade em T anos? Tempo está em anos, né? Qual a quantidade? Qual a quantidade? Quantidade em T anos. Outra pergunta. Em quantos anos restará 1 miligrama? Em quantos anos restará 1 miligrama? Aham. Tá? Então, solução. Vamos lá. Tá? Vamos aí. Seja que de T a quantidade, seja que de T a quantidade do material, quantidade em miligramas, claro, né? No instante T, para T maior que ou igual a zero. Eu vou começar a contar. Quando tem 100, quando tem 100 é T igual a zero, tá? Então, daí, bem, existe, não é daqui, né? É do fato observável. Existe o quê? K real
tal que a taxa de variação instantânea é diretamente proporcional pela constante K à quantidade existente. Logo, existe uma... Aí que não tem mais... Aqui não tem vírgula, porque depois da vírgula, logo, existe uma segunda constante C real, tal que a quantidade é C vezes E elevado a KT. E aqui eu já sei que o C tem que ser negativo, porque a derivada é, desculpe, que de T é C vezes E elevado, é Q mesmo, que já é a solução. Tá? Essa constante C não, desculpa, a constante C é positiva. Quem é negativo é o K. Falei besteira. Quem é negativo é o K, porque a derivada tem que ser negativa. Como a quantidade é positiva, o K tem que ser negativo para a derivada da negativa, porque está diminuindo. Se está diminuindo, derivada é negativa. A derivada não pode ser positiva, porque a derivada positiva está crescente. Tá certo? É. T, qualquer que seja o T, maior ou igual a zero. Aqui é qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Logo, existe C real, claro, existe C real, tal que isso acontece. Função estritamente crescente, obrigatoriamente é injetiva. Tá? Não pode ter dois valores diferentes com a mesma imagem. Então, qualquer que seja T maior ou igual a zero. Professor, já que o material vai decrescendo a massa, a gente começa com Q de zero. Aí você começa com Q de zero, porque Q de zero você vai descobrir quem é o C. Inicialmente, o que quer dizer isso? Tem-se Q de zero é igual a quê? Ó, a 100. Por um lado, mas por outro lado é quem? É C vezes E elevado a zero. Tá? Q de zero é 100. E assim, pronto, você já descobriu quem é o C. Quem é o C? Então, o Q de T vai ser o quê? 100 vezes E elevado a KT. Qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Agora tem mais uma informação. A meia-vida. A meia-vida é que igualdade? Além disso, bora. Vamos lá. Além disso, você tem o seguinte, quem é Q de 30? 50. Q de 30 é 50. Porque é a meia-vida. Mas também Q de 30 é quem? É 100 vezes E elevado a 100 vezes E elevado a 30K. Professor, por que Q de 30 é 50? Porque a meia-vida é o tempo que qualquer quantidade inicial leva para se reduzir a metade. Inicialmente eu tenho quantos miligramas? 100. Então, em quanto tempo eu terei? Em quanto tempo haverá 50 miligramas? 30 anos. Ou seja, Q de 30 é 50. Ou seja, daí E elevado a 30K é igual a quanto? Quanto é elevado a 30K? 1/2, que é 50 sobre 100. Isto é, E elevado a K é raiz 30 de 1/2, ou seja, é 1/2 elevado a quanto?
a 1 sobre 30. Portanto, eu nem vou atrás do K, eu vou atrás do elevado a K que serve para mim. Portanto, quem é Q de T? Q de T é 100 vezes E elevado a K elevado a T. E elevado a KT elevado a K elevado a T. Então fica 1/2 elevado a T sobre 30. Tá? O T sobre... Quem é o K? O K é o logaritmo natural disso aqui. Ou seja, é 1 sobre 30 logaritmo natural de 1/2. É menos 1 sobre 30 logaritmo natural de 2. Negativo. Como se espera. Tá? O K. Mas eu quero é Q de T. Q de T está aí. Q de T é 100 vezes 1/2 elevado a T sobre 30. Mas eu não pedi a derivada aqui. Eu não pego a taxa de variação. Eu estou pedindo em quantos anos restará 1 miligrama. Então você vai ter o seguinte. Tem-se Q de T é igual a 1. Se e somente se o quê? Se somente se 100. Mas respeito. Não é troço não. Isso aqui é uma equação. T sobre 30 é igual... Que troço. Mano, estou dizendo mesmo. Quanto tempo aí, garoto? Quanto tempo? 20? Encerra. Vamos começar outro.